Estamos na noite informativa, edição de sexta-feira. Frelimo anunciou hoje os seus cabeças de lista para todas as autarquias do país. Alguns dos candidatos já exerceram o cargo de edil e juntam-se à corrida eleitoral, e outros ainda serão estreantes no processo. Em todo o território nacional, os camaradas elegeram esta sexta-feira aqueles que vão encabeçar as listas nas 53 autarquias. Na cidade de Maputo, a Frelimo escolheu Enias Comichi, que já foi edil da capital do país de 2004 a 2008, quando saiu vencedor no escrutínio de 2003, tendo exercido um mandato. Comichi já foi ministro das Finanças e governador do Banco de Moçambique. Para a cidade da Matola, os membros do comitê da cidade voltaram a apostar em Calixto Coça como cabeça de lista, que é atualmente presidente do município da Matola, posição que ocupa desde 2013 e concorre para o segundo mandato. Para a cidade de Inhambane, Benedito Guimino foi confiado mais uma vez pelos camaradas para avançar como candidato nas eleições de outubro. Guimino é atualmente edil da cidade de Inhambane. E na cidade da Beira, a Frelimo elegeu como cabeça de lista Augusta Maíta, que atualmente é secretária permanente da província de Sofala, cargo que exerce desde novembro de 2017. Maíta deixou para trás Zacarias Magibiri e Atanásio Marcos. Augusta Maíta já foi presidente do Conselho de Administração do Fundo do Desenvolvimento Sustentável e ocupou também a vaga de diretora nacional adjunta de Estudos Econômicos e financeiros no Ministério da Economia e Finanças. Na província de Manica, cidade de Chimoio, a Frelimo vai apostar em João Ferreira, que é empresário formado em Engenharia de Construção Civil e é atualmente docente na Universidade Católica em Chimoio. Para a Zambésia, concretamente para a cidade de Quilimane, Carlos Batista Carneiro foi o escolhido pela Frelimo para encabeçar a lista rumo às eleições autárquicas. Carneiro é atualmente administrador de Quilimane e já foi presidente do Conselho Provincial da Juventude e faz atualmente doutoramento em administração pública. Em Tete, a Frelimo escolheu César de Carvalho, um antigo edil da mesma cidade, e já esteve em frente dos destinos da cidade de Tete durante 2 mandatos. Na cidade de Nampula, a Miss Cololo volta à corrida eleitoral como cabeça de lista da Frelimo. Natural da cidade de Nampula, desempenhou a função de diretor do secretariado da Assembleia Provincial, depois de ter assumido os cargos de diretor provincial do Trabalho. Ora bem, e a esta altura recebemos Alberto Ferreira, que é analista, para juntos olharmos para portanto, esta abertura, parte da Frelimo, depois de um período de muita expectativa, depois de um período de muita inércia, diga-se de passagem. Como é que olha para este xadrez aqui apresentado pelo Partido Frelimo, perdão? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Apraz-me falar efetivamente desta, digamos assim, eleições internas. Primeiro, é fundamental que se saiba que qualquer eleição interna vai respeitar as democracias internas que são necessárias para qualquer pleito eleitoral, para, sobretudo, legitimar o próprio candidato diante do próprio povo. É diferente quando o candidato é indicado ou nomeado para assumir. E as eleições internas que houve em todas as autarquias a nível das cidades, das urbes e vilas e distritos, isso demonstra também que existe a possibilidade internamente de um partido respeitar aquelas prerrogativas fundamentais onde os seus membros têm a possibilidade, naturalmente, de votar. Embora o número não seja bastante amplo e aberto, mas já é uma indicação positiva. Em geral, nós podemos dizer que a Frelimo apostou mais na continuidade. Significa isso que, em geral, a Frelimo ficou contente com as realizações dos seus autarcas em diferentes províncias.
A grande diferença vai ser exatamente aqui na cidade de Maputo, onde o David Simango deixa, portanto, depois de 2 mandatos, deixa de, portanto, liderar esta autarquia, que é maior e é também a capital. Volta a apostar, como já teve apostado e desempenhou unicamente um mandato em Enéas Gomes. O mesmo cenário vai-se viver em Tete. O mesmo cenário vai se viver em Tete, onde se repesca aqueles candidatos, porque a mudança também, portanto, de governo, isso também implica naturalmente outra visão, outras apostas e recuperar naturalmente aquele comportamento, aquela gestão para, portanto, reendereçar, pôr direito às coisas. Portanto, nós estamos a ver aqui, e temos que dizer, por causa da importância também do Maputo, apostar em Enéas Gomes, nós sabemos, já não é um jovenzinho, a experiência pode jogar um papel importante e ele já demonstrou também o facto de, durante 5 anos, ter feito aquilo que em quase 35, 40 anos não foi feito para a autarquia de Maputo. É impossível que os munícipes de Maputo não reconheçam o trabalho, a experiência, a capacidade de gestão da cidade de Maputo. Portanto, é indiscutível a sua personalidade, a experiência também de gestão. Ele é um gestor formado, nato, e a experiência é aquilo que os grandes filósofos dizem, que a experiência da vida também ensina. O facto de ter sido ministro das Finanças, ter sido o governador do banco e desempenhar ao longo de muitos anos, portanto, a liderança, isso pode significar o impulsionar para responder às exigências de uma cidade que está em franco crescimento, constante crescimento. E as exigências, naturalmente, são sempre diferentes para a cidade de Maputo. Os jovens pretendem mais. É natural que os jovens teriam pretendido. Esta pretensão também se pode justificar. Poder-se-ia, por exemplo, apostar num jovem. Não há indicações de que o facto de ter sido jovem pode imediatamente resultar numa boa governação. As pessoas podem ser jovens internamente, quer dizer, o corpo pode apresentar o seu cansaço, mas a juventude de que as pessoas precisam, não vamos querer um autarca que vai levantar pedras e sacos, mas é aquele que vai levantar pedras e saco a partir da sua própria mente. Quer dizer, para Maputo, é uma indicação bastante correta, embora haja polêmica à volta desta autarca, a idade que lhe pode pesar, mas demonstrou e a inteligência que gere, não é tanto a força física em si, sem desprezar naturalmente que a força física pode ajudar, mas é uma escolha que penso dentro do Partido Frelimo mais apta e depois menos corruptível como pessoa. Quer dizer, a integridade deste autarca tem a capacidade, inclusive, de afrontar uma tendência corrupta de não responder necessariamente à necessidade do povo, ou melhor, responder à necessidade do partido, que ele, um pouco como a Morane fez com o MDM, não quero isso fazer um julgamento. Agora, para a Beira... Só uma questão de encaixe mesmo. Se houver essa aposta de retorno de Enéas Gomes, alguém que deixou bons testemunhos, alguém que deixou loiros no seu processo de liderança, no seu processo de gestão. Por outro lado, do lado de Tete, tivemos uma aposta de alguém que foi edil, falo de César de Carvalho, que está até a responder por um processo na justiça que, do seu ponto de vista de testemunho, não pretendo aqui dilacerar a imagem de César de Carvalho, mas não deixou uma boa imagem, aliás, deixou uma imagem pálida. Esta aposta da Frelimo por alguém que até tem casos pendentes com a justiça, que é que estará a jogar? A questão de Tete surpreendeu a muitos. Sim.
surpreendeu e bastante. Ter-se-ia pensado numa outra postura, numa outra pessoa que é para contrariar. Mas se o partido achou correto voltar a concorrer, talvez tenha internamente acreditado em algumas capacidades e habilidades de inteligência deste edil, mas todas as pessoas, e é preciso isso também ver, inclusive nas redes sociais, as pessoas estão-se a questionar o porquê de voltar a apostar a alguém que não só os próprios munícipes sabem da não integralidade desta pessoa. Nós aqui não podemos julgar as pessoas. Por isso nós dissemos que é a justiça julgar e que tem casos pendentes. Isso pode penalizar o próprio partido na medida em que os munícipes hoje, o povo hoje é sempre mais jovem. E os jovens estão quase todos nas escolas. Têm telefone pequenino, têm internet, estão nas redes sociais. E a opinião pública circula com tanta facilidade quanto o próprio partido deve estar também atento a eventual. Porque qualquer acusação significa que é um fumo. E qualquer fumo, algo ter-se-ia acionado. Quer dizer, não pode haver na totalidade uma mentira vácua, vazia, quer dizer como se fosse, não. Por que alguém não vem acusar Alberto Ferreira assassino? Porque nunca teve, por exemplo, alguma ligação. Se tu estás ligado, estás sempre numa amizade desconfiada, as pessoas podem, portanto, acusar. E já o nome que se propalou à volta do edil de Tete, isso pode penalizar. Pode penalizar, no sentido da palavra pode significa que não está condenado a ser a priori penalizado porque eles não teriam apostado, portanto, nesta pessoa. Esta foi a grande surpresa para muitos. Mas, para o geral, não houve praticamente nenhuma diferença. Agora, tem a questão, por exemplo, da Beira, onde a Maíta vai ter pesos pesados. É preciso saber que no centro do país e no norte, a oposição tem maior aderência, maior credibilidade, adesão, maior credibilidade, como todos os outros partidos, tem sítio onde tem mais força. O centro-norte tem mais força. Falar da Beira é falar imediatamente, quase que naturalmente, da oposição. E, portanto, vamos ver uma mulher que vai confrontar-se com, digamos assim, entre aspas, pesos pesados, no caso do senhor Manuel Bissopo, é conhecido como homem íntegro, o homem rígido também, naturalmente, e uma postura inabalável. É primeiro secretário da Renamo, até se esperava que ele fosse, depois do desaparecimento físico do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, ele pudesse, portanto, liderar o próprio partido. Quer dizer, é uma pessoa que tenha credibilidade dentro do partido e quem tenha menos possível faltas. Agora, é preciso ver que as questões éticas não são questões de gestão. Quer dizer, existem pessoas que eticamente não são muito corretas, mas na gestão são muito corretas. Nós podemos ver os grandes gestores, no caso de Berlusconi, Trump e para os outros países lá, eticamente não são muito corretos, mas na gestão são pessoas muito eficazes nas suas políticas de gestão. Estamos a falar de Bissopo como uma pessoa bastante correta. Ainda não geriu uma máquina macro política no sentido portanto, do Estado. Estamos a falar de uma autarquia. É diferente de gestão de um partido. Mas ele demonstrou a capacidade de poder responder ao mais alto nível às exigências também do povo. E agora tem uma grande e especial oportunidade para demonstrar a sua capacidade. No que diz David Simango, as pessoas já sabem, até porque tem muitos prêmios. Agora,
há discussão à volta dos prémios, se os prémios correspondem efetivamente, se Beira espelha aquela limpeza, aquela reconstrução e aquela urbanidade, sanidade, gestão de lixo, gestão de infraestruturas. Isso vai ser, portanto, julgado. David Simango pode ter menos possibilidade hoje, agora, quando e sempre que a Renamo concorre, os dois partidos, me parece a mim, dividirem, portanto, os eleitores. A dispersão de votos ali. Portanto, há uma dispersão de votos. Zimbábue demonstrou que a União fazia muito mais. Então, ainda vamos falar do Zimbábue. E esta desunião, digamos assim, entre MDM e a Renamo pode dispersar voto, dando possibilidade a um partido que é naturalmente a Frelimo. Mas Beira é quase que indiscutível. Em política há sempre surpresas. Pretende dizer que Beira é uma zona franca da oposição. É franca. E na gíria popular nós sabemos que se diz que é o centro da democracia, digamos assim, o bastião da democracia, pelo simples facto de a nossa democracia moderna ter nascido com o pluralismo político, multipartidarismo, e Beira é uma representação clara e evidente de partidos políticos que nascem, crescem e se afirmam e se reafirmam e têm esta aceitação, portanto, do povo. Portanto, a aposta da Frelimo, pela senhora Maite, que também desempenhou as funções de secretário permanente, e embora fosse há pouco tempo, a partir de 2017, isso pode também mostrar que as senhoras, uma mulher, apesar de tudo, pode ganhar votos também. O facto de algumas das senhoras terem liderado com muito sucesso em Moçambique, também no mundo em geral, todos nós somos iguais, nós sabemos disso. Habilidade, diferentemente também a questão de sentimento, a mulher, a impulsão, a intuição feminina é diferente. Não somos tanto iguais quanto a igualdade de inteligência e de direitos, mas há algo de diferente que uma mulher sente, e isso determina também, portanto, a sua gestão. Apostar numa mulher pode ser uma aposta correta. Diante de pesos pesados, portanto, Maite não vai ter um trabalho fácil, não vai ter ali, vamos ver como uma final de um campeonato mundial onde, efetivamente, os pesos pesados devem encontrar-se como numa partida de futebol na final. Estamos a falar de Manuel Bissop, estamos a falar de David Simango, estamos a falar da senhora Maite, aposta, portanto, da Frelimo. Para dizer que a aposta da Frelimo vai encontrar adversários bem colocados, credíveis, e isso também vai animar a nossa democracia quando os adversários são credíveis e a luta é emocionante até para as expectativas crescem naturalmente. Agora, voltando mais para o sul, estamos a ver a Matola. O Edil Cossa... Esta reposição da confiança. A reposição da confiança... Calixto Cossa não mostrou uma gestão danosa, podemos assim dizer. É preciso ser objetivo também, imparcial em determinadas coisas quando nós estamos a analisar. A gestão não foi danosa, embora há sempre problemas atuais no que diz respeito à gestão de saneamento, gestão das estradas e a gestão dos terrenos, portanto, concessão de Duarte, isso cria sempre problema. E são problemas recorrentes em todos os municípios no que diz respeito à concessão de Duarte, gestão de lixo, saneamento, infraestrutura e estrada. Nós tivemos a oportunidade de ver alguém na Matola, antes de Inês Comis, o edil chamou Tembe.
Carlos Tembe. Os mais jovens talvez não tenham conhecido, nós um pouquinho adultos nós conhecemos. Que em pouco tempo Matola ficou totalmente diferente. Agora, há este processo de recuperar, os antigos diz, não vamos recuperar porque este está com Deus, naturalmente. Agora, voltar a uma gestão tembiana era fantástico. As pessoas, a capacidade, a inteligência. Calixto não demonstrou uma gestão danosa, talvez por causa desta questão, deste facto, o Frelimo tenha apostado. Agora, vai encontrar também outros pesos pesados, no sentido de que a Renamo já apresentou o seu candidato, porque qualquer luta é preciso medir o adversário. Sim. E nós também estávamos a ver que a Frelimo talvez teria demorado a apresentar os seus adversários para ver quais os adversários, o perfil dos adversários, e o perfil dos adversários iria ditar, portanto, o perfil de seu candidato. E esta demora podia ser estratégica para apresentar um candidato capaz de enfrentar, e no caso de Maputo, um perfil bastante fraco a enfrentar um jovem como Venâncio Mondlane. À partida, este pode perder imediatamente, não só pela locução, eloquência, a capacidade de convencer, portanto, o interlocutor. É natural que se apresente um candidato bastante forte para fazer frente a ao candidato. Na Matola, portanto, o perfil de Calixto é bastante conhecido, as pessoas conhecem, não fez nenhuma gestão danosa como aconteceu para Tete, porque Tete até hoje as pessoas se questionam porque o partido teria portanto, apostado. Vamos ver o que vai acontecer efetivamente em Tete. Isso não significa que ele está penalizado a priori, porque o jogo nós sabemos que Real Madrid pode ganhar Valência, ou Ferroviário da Beira pode ganhar, o Ferroviário de Maputo pode ganhar Chibuto, mas não está dito. Chibuto pode surpreender. É o caso também de Tete que possa surpreender. Mas nós estamos ainda surpreendidos e a questionar o porquê da aposta de Tete. Muxanga é eloquente no falar, é frontal no falar, e político, e é um dos políticos com uma nova postura, talvez uma nova postura, em que algumas pessoas apostam hoje. As novas posturas são aquelas de os políticos serem menos corretos, ou melhor, os politicamente incorretos são aqueles os que são mais votados, pelo menos na Europa. Assistimos a entrada de Trump, sim. Trump é politicamente não correto. Berlusconi é politicamente não correto. E todos os outros não corretos foram, portanto, ganhando as eleições. Mesmo agora, na Itália, quem está a governar, a liderar, são os politicamente incorretos. Quer dizer, que dizem, olha lá, estão os imigrantes, mandam-os passear ou morem lá. Quer dizer, são as pessoas frontais. Dizem as coisas tal como elas são, sem rodeios. Mas, embora não seja a questão do Muxanga, mas ele tem esta capacidade de frontalidade e com clareza, vericidade de dizer as coisas como estão. E às vezes envergonha qualquer seu adversário mesmo, seja na televisão, no parlamento. Agora, a questão de gestão não é só falar. Gestão é gestão. Portanto, a Renamo vai ter esta grande oportunidade para apresentar os seus. Porque a gestão do município já é uma previsão de como pode ser uma gestão macro-política ou macro-estatal, onde as pessoas podem dizer a Renamo tem os seus candidatos para gerir o país. Portanto, tem pessoas para gerir o país. MDM teve a oportunidade de gerir cerca de 4 municípios, onde houve problema, que é a questão de Nampula, houve problema bastante aberto. Não houve problema em Quilimane, em Gurue e Beira. Problema de vulto. Existem outros problemas, polêmicas. A gestão é sempre assim. Nem sempre as pessoas estão contentes por tudo.
A Renamo desta vez tem esta capacidade de voltar a ter os seus munícipes e imediatamente também estas eleições vão ser anteprima, uma antevisão das eleições de 2019. As gerais. Gerais. Se os candidatos da Renamo vencerem nas autarquias, que são cerca de 53, e vencer pelo menos a metade, pode ser uma grande promessa para vencer também a nível das eleições legislativas. E isso vai dizer muito para a própria Renamo. Agora, é sempre importante, para quem aprende a dinâmica política das democracias modernas, a democracia é tanto mais eficiente quando a oposição é eficiente. Quer dizer que o apelo vai mais para os partidos de oposição ser partidos preparados intelectualmente, porque aqui não vale politiquice, ser preparado intelectualmente, que é para poder enfrentar todas as adversidades, porque os jovens hoje questionam, perguntam, querem, pretendem, e todas as pessoas. A questão de infraestruturas, de sanidade, e questionam. Portanto, transporte, as pessoas questionam. Porque hoje, Maputo, ainda as pessoas sobem nos caminhões penosos, onde em nenhuma parte do mundo isto acontece. Quer dizer, alguma coisa aqui deve ser feito. Foram prometidos metros, foram prometidos transportes sofisticados modernos, mas durante 10 anos de David Simango, nada se viu. E as pessoas, as mamanas, sempre, nenhum moçambicano pode dizer que tem a dignidade de pudor quando no mesmo chamado My Love está com sua sogra, onde as pernas já têm encosta à própria sogra. Quer dizer, isso estamos no nível da insanidade moral, onde as pessoas viajam como se fossem sacos. Isso deve acabar. Okay. Portanto, nós estamos a dizer, e é exatamente por causa disso que o próprio partido teve que mudar a aposta e apostar naquele que mostrou trabalho anteriormente. A idade pode não ser um grande peso para voltar a repor, portanto, Maputo como estava. Nós sabemos que a saída de Comiche, não agradou os munícipes. Foi, sobretudo, a vontade do partido. E as pessoas se questionaram por que estão a tirar aquele que faz. Foi exatamente a partir dali onde o povo começa a questionar. Se tira quem faz, ou melhor, quem fez em 5 anos mais do que em 35 anos, por que estão a tirar? Significa também que os munícipes não devem ser subjugados, subservientes, obedientes na totalidade à disciplina partidária. Eles deveriam muito bem ouvir o povo que os elege. Nós temos uma lei da autarquia que apresenta o candidato como cabeça de lista. Isso mata a democracia. Quer dizer que a pessoa não é eleita porque ela apresenta a capacidade, a inteligência, habilidades. A pessoa é eleita porque ele faz parte de um grupo. E a cabeça de lista significa que é como uma cobra, onde a cabeça é só cabeça. Quer dizer, esta cabeça não tem autonomia capaz de gerir, inclusive, até contra o seu próprio partido, para responder às exigências do povo. Nós não podemos dizer que a vontade do partido é imediatamente a vontade do povo. E há aqui vontade que se pode... O que o partido pretende? O partido não pretende, número 1, número 2, a boa gestão. Todo partido quer, número 1, número 2, o poder. E assim como nós aprendemos em ciências e filosofias políticas, o partido pretende primeiro o poder, segundo o poder. Só depois responder às necessidades do povo. Então, muitas vezes o que acontece é que a vontade do partido pode e muitas vezes não corresponder imediatamente com o desenvolvimento e a capacidade do povo. Por isso, os presidentes dos municípios deviam ser
eleito como individualidade, que não seja cabeça uninominal, e não sei como é que se chama do ponto de vista jurídico. Portanto, nós temos uma lei eleitoral que, a partida, matamos, portanto, as nossas democracias que estão a crescer. Vamos olhar para Nampula. A composição está praticamente feita desta corrida. A Frelimo decidiu voltar a apostar em Amice Kololo, que esteve na corrida durante as intercalares. A Renamo vai apostar no atual edil, Paulo Van Hal. O MDM vai apostar no Fernando Bismarck. O que é que se espera? Que tipo de campanha é que se espera nesta? Primeiro me recordo do Bismarck, porque Bismarck sempre estivemos aqui como agora nós estamos. E também me recordo como meu estudante na universidade. É uma boa aposta, no caso do Bismarck, para a MDM. Também boa aposta para a Renamo. Agora, eu me questiono, porque há um adágio popular que diz que a equipa que perde... não se mexe. A equipa que perde... A equipa que perde precisa ser... Quando uma equipa perde, precisa mexer. Sim. Que significa que há qualquer coisa que ainda não está bem. E a Frelimo, como entete, volta a surpreender. A diferença que o Kololo teve com relação ao Van Hal é bastante significativa. Ter-se-ia, talvez, não sei, as políticas internas da própria Frelimo, ter que voltar a apostar no candidato que perdeu. Não digo perdente, porque perdente já seria uma característica sua própria, mas perdeu esta corrida. Nós julgamos de fora, talvez de dentro, tenham visto algo que terá levado, portanto, à falência, portanto, à derrota. Agora, aqui é uma questão que as pessoas deviam também perceber. Todos nós temos que perceber. A Renamo é mais forte quando tem uma aliança. Quer dizer que, para muitos municípios, nós vamos ver muitos municípios que vão às segundas voltas. Por quê? MDM é um partido de 10% a 15%. Pode não vencer uma autarquia, mas ele vai ter, como partido, 10% a 15%. Quer dizer, é uma terceira maior força moçambicana. No bem ou no mal, vai fazer um equilíbrio e vai quebrar o bipolarismo político moçambicano. Significa que tem um peso significativo e importante. MDM vai ser como aquela menina em que ou a Renamo vai namorar ou a Frelimo terá que namorar. Neste caso, a ser namorada, esta menina terá que encontrar terá que fazer algumas exigências e condições. A política funciona sempre assim, sempre assim, por causa dos interesses que há à volta. Então, para Nampula, as segundas voltas, e como vão acontecer muitas segundas voltas, são 53 autarquias, e a presença da Renamo e do MDM, assim como está, vai implicar as segundas voltas necessariamente. Para muitas autarquias, muitos municípios. E neste caso, terão que negociar com o MDM, parecendo um partido perdente, mas vai ser muito importante. E poderá ser ainda importante no próprio Parlamento. Nós poderemos ver onde a Frelimo tem 40%, a Renamo tem outros 40%, e para chegar a 50% terá que fazer alguma negociação. Portanto, aqui é preciso que os dois partidos respeitem MDM necessariamente. Por isso, porque a política são interesses. O inimigo de ontem é amigo de hoje e de amanhã. As coisas mudam naturalmente. Significa que a Renamo deve voltar a respeitar a MDM e a MDM voltar a recolocar-se como uma postura. Significa que, por mais que perda, algo vai ter. Não só elementos, membros ou delegados, deputados provinciais ou municipais, mas vai ter, portanto, alguma representação, alguma voz. Kololo ainda não geriu o município, era a oportunidade dele que perdeu nas intercalares. Vamos ver agora o que vai acontecer.
mas a recente memória de Nampula e o facto de Vaniali não ter mostrado nenhuma fraqueza do ponto de vista de confusão em pouco tempo, porque se houvesse uma confusão, nós sabemos que o povo tem o povo tem ainda a memória bastante fresca daquilo que aconteceu. Agora, há uma questão bastante particular que nós vimos em Nampula. Foi uma abstenção bastante grande. Isso vai significar que o Frelimo ou a Renamo poderão voltar a ganhar dependendo da capacidade de mobilização da campanha eleitoral que cada partido vai fazer, da postura também que vai se colocar. Portanto, aqui a mobilização vai determinar e mudar qualquer resultado. Nós tivemos quase só 30% dos que participaram. Significa mais de 60, 2/3 dos munícipes não votaram. E esta abstenção é uma abstenção também condicionada pelo facto de um edil que morre, depois há eleições, depois vai ser quase tudo aconteceu uma atrás da outra. Um edil que morre, eleições, depois outras eleições. Isso poderá também, portanto, digamos assim, isso pode, ou criou nas pessoas este cansaço, digamos assim. E viram que a possibilidade de ir e votar, as pessoas ficaram e a abstenção cresceu muito. Já não pode ser dito destas eleições, as pessoas estão muito, muito motivadas. Agora, em geral, a Frelimo pode sair-se de algum modo, não digo prejudicado, mas é preciso avaliar também a questão daquilo que o povo ansiosamente ainda não tem resposta até agora. Que a crise econômica nacional, a crise urbana, o desemprego de um país que estava a crescer na ordem de 10% por quase 20 anos e de um momento para o outro crola para 2,5% o PIB interno. E os bolsos estão como estão. E a gestão do Estado também se ressente. As pessoas votam quando estão bem. Quer dizer, o bem-estar, a qualidade de vida, o poder de compra, menos inflação, isso conta muito. As lojas, as escolas, os hospitais e tudo isto. Aquilo que os economistas chamam de índice de desenvolvimento humano. O que eu estou a usufruir? E as dívidas, portanto, esta crise veio, portanto, pôr em dificuldade todas as famílias, todas as pessoas. Isso pode, o facto de as pessoas não terem tido uma resposta bastante aberta, clara, porque não basta dizer que é o segredo do Estado. As pessoas querem saber, porque são as pessoas que vão pagar, são os bolsos diários que vão pagar. E isso também é válido para as próximas eleições. Se em 2019 a Frelimo não apresentar, do ponto de vista judicial, porque as pessoas julgam, as armas não são sempre fortes durante muito tempo. Quer dizer, tu podes dominar um povo durante um tempo, mas não pode dominar o povo todo o tempo. Maquiavelli já falava disso. E as armas não são suficientemente fortes para conter toda a rebelião do povo também, porque o povo questiona. Então, pode ser penalizado por causa disso. Então, é importante que o próprio partido, ou antes mesmo, ou depois, faça uma questão de que, povo, houve dívida, cerca de 2 bilhões, e essa dívida foi assim. Inclusive, as pessoas mais informadas, intelectuais, acadêmicos, até hoje ninguém tem nenhuma resposta efetiva de onde foram. Portanto, os dinheiros todos. E quando você está no poder, todos podem ser penalizados. Portanto, esta é a grande prova dos 9, em que o supremo patrão, que é o povo, poderá julgar se o seu empregado
geriu bem o seu poder. Nós, o povo, emprestamos o poder para algumas pessoas que são gestoras. Os nossos dirigentes são funcionários. Os nossos dirigentes são como empregados de verdade, como disse o presidente Nyusi. Nós, de cada 5 anos, nós temos a possibilidade de julgar, ou penalizamos, ou premiamos, porque nós somos o povo. Então, isso pode penalizar em geral. Mas alguns presidentes municipais mostraram um grande caráter, grande trabalho e podem ser apostados. E a Frelimo apostou mais na continuidade, como foi o exemplo de norte para o sul. Nós vimos esta continuidade. A novidade poderá ser de alguns poucos municípios, mas a continuidade é aquilo que é. Ok. Vamos virar de página, vamos olhar para a vizinhança, concretamente o Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa foi, portanto, declarado vencedor das conturbadas eleições, tanto depois de um processo que até houve escaramuças nas ruas das principais cidades daquele país vizinho. Vamos a esta altura chamar a matéria, portanto, da oficialização do anúncio dos resultados do Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa foi, portanto, declarado vencedor das eleições. Emmerson Mnangagwa foi homologado vencedor nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira pela presidente da Comissão Eleitoral do Zimbábue. A televisão estatal ZBC indicou que Mnangagwa, que concorreu pelo partido no poder ZANU-PF, conquistou 50,8% dos votos, enquanto Nelson Chamisa, da Aliança do Movimento para a Mudança Democrática MDC, obteve 44,3%. De um total de 23 candidatos que participaram na corrida, os resultados mostram que Mnangagwa, de 75 anos de idade, ganhou as eleições na primeira volta, dispensando uma segunda, que teria sido incontornável se não tivesse obtido mais de 50% dos votos. Obrigado, Zimbábue, escreveu Emmerson Mnangagwa no Twitter, acrescentando estar honrado por ser eleito presidente da Segunda República. Sublinhou que, apesar da divisão verificada nas urnas, é necessário que os zimbabueanos estejam unidos para se alcançarem os sonhos da nação. Este é um novo começo, juntemo-nos em paz, unidade e amor, e juntos construamos um novo Zimbábue para todos, referiu. Durante a divulgação dos resultados das presidenciais, os membros da oposição foram retirados pela polícia da sede da Comissão Eleitoral depois de rejeitarem as informações apresentadas pelas autoridades. O porta-voz do MDC, maior partido da oposição, Morgan Komichi, disse que a contagem foi falsa e que o partido pretende contestar os resultados nos tribunais. Os resultados que foram anunciados não foram verificados por nós. Então os resultados são falsos, disse Komichi, antes de ser removido pela polícia do palco do anúncio oficial dos resultados em Harare. Ora bem, vamos olhar para dois prismas deste processo eleitoral. Primeiro, que fase é que se espera do Zimbábue? Segundo, que passos é que devem ser dados no sentido de conferir transparência neste processo? Aliás, uma transparência que é reclamada aqui pelo partido da oposição. Bom, em geral, mais do que Zimbábue, nós podemos ver a África Austral e podemos ver toda a África. Uhum. Temos problemas e sempre rebeliões, guerras pós-eleitorais. Pós-eleitorais, sim. E é um sinal claro que nós não somos maduros do ponto de vista da democracia, da confiança, da transparência e também da honestidade. Nós não somos bastante honestos, não somos suficientemente maduros, porque a questão é apostar no país. Vamos supor, se a Frelimo perde, não é o país que se perdeu. A alternância ao poder deve ser percebido como uma coisa natural, antes pelo contrário, edifica a democracia. Quando os democratas e os republicanos se alternam, a América está a ir mais à frente.
quando o Ocidente se alterna ao poder, é normal que isso aconteça. Mas os partidos em África, perder eleições quer dizer que ele perdeu a vida. É impossível que nós possamos ir à frente. Logo depois das independências africanas, que todas aconteceram nos anos 60 e 70, os partidos estão de tal maneira agarrados aos poderes, de uma maneira doentia. Isso é um sinal bastante claro de que sem aquele poder, e é do poder que ele tira toda a vida. Quer dizer, a corrupção. Quer dizer também que eles são ricos a partir do poder. Não os interessa nem condições da população, nem o país como está. É tão natural que alguém perde eleições. E todas as vezes, e os Estados africanos, nós sabemos disso, e eu sempre reclamei também, porque os Estados africanos não apresentam aquilo que os filósofos da política e os cientistas da política dizem, que os poderes devem ser bastante divididos, claros e autônomos. Nós não os temos. O presidente da República é presidente do partido. O presidente do partido nomeia todos os presidentes dos tribunais. O que é que nós vamos dizer? Um presidente que nomeia, um presidente do partido nomeia presidente dos tribunais. Quando há problemas do Tribunal Constitucional, quando há problema, o partido da oposição vai reclamar aonde? Quer dizer que não existe a terceira pessoa, porque a lei existe enquanto há objetividade e imparcialidade. Quando nós fazemos problema, deve haver uma pessoa, terça pessoa, que é médium, para mediar a nossa desavença. Mas se uma das pessoas está envolvida, John Locke, o filósofo inglês, já diz que ninguém pode ser, portanto, ninguém pode ir contra si mesmo. Ou melhor, ser a causa, o juiz da sua própria causa. Isso é impossível. É mesmo o caso de Moçambique também. Se o presidente do partido é quem nomeia presidente do Tribunal Constitucional, presidente de todos os tribunais, se há problemas eleitorais, este pobre povo vai reclamar aonde? Então, há apelo onde as Forças Armadas disparam e matam, como exatamente aconteceu no Zimbábue. Isso nos quebra. Quer dizer que as nossas eleições, este é um sinal de fraqueza. Tu vais para a França, não há observadores eleitorais. Quando diz que alguém te deve observar, quer dizer que tu és potencialmente ladrão. Então, as nossas democracias não são efetivas. Por que, com toda clareza, por que o presidente do partido é só presidente do partido e não presidente imediatamente da República? Nós não sabemos. Não é possível tu seres presidente de uma parte, porque são todos países africanos. Nós temos constitucionalmente o presidencialismo atípico de uma gestão partidária. Quer dizer que os Estados são imediatamente partidários. Quer dizer, como é possível despartidarizar o Estado? É a primeira coisa que a gente deve perguntar-se. Que para não haver ulteriores problemas, é preciso primeiro despartidarizar efetivamente os Estados. Agora, como despartidarizar? É preciso que a própria Constituição traga e seja bastante clara e seja cumprida. Eu não estou a perceber. Nós teríamos tido, efetivamente, uma facilidade quando o presidente Guebuza ensaiou ser presidente do partido. E Nyusi fosse só presidente da República. Mas a tradição do partido foi de que Samora Machel foi presidente das duas coisas. Chissano foi presidente das duas coisas. Por que Nyusi não pode ser presidente das duas coisas? Quer dizer, do partido. Tu não podes ser o presidente de uma parte, porque partido quer dizer parte. A palavra partido, etimologicamente, veio parte. Tu não podes ser presidente de uma parte e ser presidente de um todo. Significa que vais sempre beneficiar a tua parte. Quando o Presidente da República fala, e é tal como nós podemos ver. Pergunta em Moçambique, quem é que está a ocupar os lugares de relevância no Estado moçambicano? São os de Partido Frelimo. Por quê? Porque é a sua parte. É natural que isso aconteça imediatamente. Portanto, nós temos que construir. As guerras, nós as fazemos todos os dias. É como o amor. Homem e mulher não divorciam de hoje para amanhã. É um longo percurso para o divórcio. Então nós construímos um longo percurso para as nossas guerras.
Por que nós não fizemos já imediatamente agora? Que a Procuradoria-Geral da República não seja nomeado por presidente do partido, por exemplo. Que quando há problemas, há honestidade, integridade, imparcialidade, objetividade no julgar de casos pendentes de um país. Portanto, a questão de Angola é a mesma questão de Zimbábue, é uma questão de Angola, é uma questão de Moçambique, é uma questão de todos os países. Portanto, a África é resistente ao agarrar-se a um tipo de presidencialismo atípico, onde os presidentes da República são presidente do governo, presidente da República, presidente do partido. São 4 cargos que podem também partilhar com os outros. Os outros também querem trabalhar, querem ter salário, querem ter tudo isto. Por quê? Concentrar todo grande esforço para uma só pessoa. E nós carregamos muito o presidente da República. Tudo está em cima dele. E ele fica como monarca, onde as democracias modernas nasceram exatamente para combater as monarquias autárquicas, onde os reis tinham todo o poder. Se chamava isso de reis absolutistas. E as democracias modernas nasceram exatamente para combater a concentração, a acumulação exagerada do poder. Quando Montesquieu falou de que o poder absoluto corrompe absolutamente, e todo poder a tendência de ser corrompido. Por quê? Tu tens esta capacidade de agir, tu tens meios de agir. E a corruptibilidade humana e a tendência humana é de fazer com que ele possa agir. Nem sempre uma pessoa é deusa. Nós dissemos, eu confio em ti. Ninguém pode confiar na humanidade, porque a nossa natureza, a nossa essência humana é de um lado é bom, de um lado é demônio. Nós não sabemos quando é demônio, quando é bom. Até nós mesmos, dentro de nós mesmos, não sabemos. Por isso, o que fizeram? A historicidade da política fez com que temos que limitar necessariamente os poderes. Ninguém pode ter um poder absoluto. O parlamento tem um poder. A justiça tem um poder. O executivo tem um poder. Esses devem contrabalançar e respeitar-se. Nós não. Todo o poder para o executivo. E o presidente que é do partido é também presidente que é comandante em chefe. E quando há um problema eleitoral, é só dizer, olha, ataca naqueles tipos. E há mortes imediatamente. Isso é preciso acabar. É preciso que as pessoas sejam suficientemente maduras, inteligentes, para parar com este tipo de constitucionalismo de acumular-se o poder indefinidamente. E as pessoas sofrem. Nós já tivemos problemas aqui também. Nós já tivemos problemas em Quênia. Já houve problema em Quênia. Já houve problema já de Robert Mugabe com Tsvangirai. Vocês se recordam disso? Já houve problema. Então, os problemas se multiplicam em África. E as pessoas devem morrer. E hoje, este presidente aparece e diz, agradeço o povo zimbabuiano. Mas qual agradecer quando as pessoas estão a chorar de sangue? Não há outra possibilidade de usar outras armas, senão aquelas armas verdadeiras contra o teu próprio povo. E este vai ser imune de tudo. Não vai ser julgado. E o comandante em chefe, os seus soldados dispararam, mataram as pessoas. E qual vitória tu vai proclamar? Uma vitória diante de... pode dizer que são 3, 4 mortos só, mas uma vida é tão importante quanto todas as outras vidas. Essas pessoas deviam ser, antes de proclamar a vitória, deviam ser julgadas num tribunal. Portanto, nós temos estes problemas, onde as nossas democracias são defeituosas. Até quando nós vamos crescer no sentido democrático? Esta é a interrogação que todos nós nos fazemos. As pessoas devem começar a pensar hoje, sentar efetivamente e mudarmos as nossas constituições. E hoje o que é que fizeram? Ainda está pior do que antes. Os presidentes agora, assim como está a aparecer em Moçambique, cabeça de lista, os presidentes na África do Sul e Angola são apresentados como cabeça de lista. Quer dizer, eles são cabeça de lista dos seus partidos. Não são pessoas que podem agir independentemente. A pergunta é sempre esta. O que é que nós ganhamos com o acumular do poder ao executivo? Por que é que nós não... O primeiro-ministro está ali como um secretário. Nós queremos um primeiro-ministro que é chefe efetivamente do governo. Presidente da República, presidente do governo, presidente do partido, presidente...
Por quê? E quando há problema, tem tanto poder nas suas mãos e pode subverter e criar, portanto, uma grande violência. Esta não é uma violência da oposição, é uma violência estrutural onde nós podemos prever. Por quê? Se houvesse um tribunal independente, as pessoas podiam ser julgadas. Agora, aquele povo vai queixar aonde? No Zimbábue. Aquelas pessoas que morreram, vai queixar aonde? Está ali a oposição a reclamar que houve fraude. Vai queixar aonde? Quer dizer, é um caminho para a guerra. E temos partidos armados. Por quê? Desarmados, os outros. Porque quando há... Este é o problema histórico. A história fez assim. Que a África fosse libertada por alguns partidos chamados partidos de massa. MPLA, Frelimo, ANC, todos esses partidos, que são partidos de massa. E são partidos que se identificam com as suas próprias nações. E o que acontece? Há uma apropriação do poder por esta parte. Quer dizer, as democracias aparecem depois, quando eles já têm uma legitimidade histórica. Quer dizer que eu libertei o país, eu fui à guerra de libertação, como é que eu vou dar poder a ti? Então, o poder que devia provir e ser legitimado a partir do povo é a história que legitima. Então, nós temos que subverter, temos que inverter esta situação. Okay. E eu só queria terminar que a alternância ao poder foi o que foi estudado muito mais. Os autores modernos falam muito disso, no caso de Giovanni Reale, no caso também de Robert Dahl, que a alternância ao poder não faz cair o país, antes pelo contrário. Elimina a corrupção, porque quanto mais tu estás no poder, mais como uma árvore, as raízes penetram mais da corrupção. Angola, quando mudaram José Eduardo dos Santos para Lourenço, houve uma grande mudança, portanto. Em Moçambique, nós temos a sorte, internamente, de Frelimo, constantemente, durante dois mandatos, têm mudado os seus presidentes. Esta alternância é bastante importante, seja para o partido, assim como para a própria nação. Que isso continue, depois de alguns mandatos de Inhus, e a tradição partidária continue, portanto, a fazer isso que é muito importante. Agora, o que falta são a alternância dos partidos. A democracia chega naturalmente, com ou sem a vontade, é como uma lei natural. Então, o Emerson, falando pessoalmente de Emerson, Emerson representa a continuidade do Zimbábue. As desavenças existentes entre Robert Mugabe e Emerson Mnangagwa não foram no sentido ideológico. Eles têm a mesma ideologia. Eu fiquei surpreendido quando Mnangagwa, pela primeira vez, foi pedir voto aos brancos, onde, durante muito tempo, aqueles brancos foram, não digo humilhados, mas quase que o caso real. E foi pedir, portanto, voto a todos os brancos, a dizer que quando eu ganhasse, eu vou reverter a situação, a respeitabilidade vai ser maior. Portanto, o povo zimbabuiano viu que Mnangagwa não é a outra coisa senão a continuidade do Zimbábue. Quer dizer, é um outro Robert Mugabe. E este sobrenome de crocodilo não vai lhe diferenciar de um, não digo ditador, mas aquele que, com braço de ferro, durante 37 anos esteve no destino, portanto, de Zimbábue. Agora, o jovem, portanto, de MDC, Chamisa, podia representar uma grande novidade. Quer dizer, seria uma grande aposta para a África. Porque a África um dia precisa mudar, precisa ter outras características, ter outras democracias mais frescas, as pessoas mais jovens, alternâncias ao poder, partilhas, discussão, em vez de problemas, guerras, não sei se usa em português, agarranço, digamos assim, ao poder, quase que maníaca, doentia, que os nossos partidos, os nossos governantes, estão agarrados ao poder de uma maneira maníaca. É o caso de muitos dirigentes, desde Guiné Equatorial e Ruanda e os outros. Agora, é possível que Mnangagwa mostre um outro Zimbábue a querer exatamente contrastar Robert Mugabe. Isto é possível.
Porque esta desavença que se criou com Grace Mugabe e a desavença que criou também com os seguidores de Mugabe, ele poderá mostrar o contrário daquilo que Mugabe fazia. João Lourenço também mostrou alguma diferença no caso de Angola. Quer dizer que os filhos de José Eduardo dos Santos foram todos parar no tribunal, perderam todos os poderes que o pai distribuía como chocolate, mostrou uma postura de um presidente onde o angolano é um cidadão como todos os outros. A Isabel dos Santos não é presidente de Sonangol porque é filho de um presidente, não. Deve mostrar a capacidade, a inteligência e as competências para ser tal. Portanto, houve uma grande reviravolta por parte de João Lourenço. Mnangagwa também pôde, portanto, fazer uma reviravolta. Só há um problema no caso de Zimbábue, que Mnangagwa não tem todo o poder, porque o poder está nas mãos do militar. Quem coloca Mnangagwa no poder são os militares. Sim, e, portanto, a dívida que Mnangagwa vai ter com relação aos militares vai ser bastante importante. Quer dizer, os militares vão continuar, portanto, a ditar as suas leis. Pretende dizer que Emmerson Mnangagwa vai ser género marionete Até hoje nós sabemos que os militares no Zimbábue têm uma importância tal que até o próprio vice, a ala militar tem mais força no Zimbábue. Portanto, os antigos libertadores e a ala militar dos generais têm mais força. Foi a ala militar que pensou em chamar Mnangagwa da África do Sul, onde estava refugiado, para recolocá-lo no poder. Quer dizer, ele caiu de cima para o poder. Não foi o povo que o legitimou primeiro, não. Quer dizer, é como se fosse exatamente, e a comunidade internacional também já tinha feito uma referência, embora os zimbabuianos, portanto, o governo de Zimbábue tenha desmentido, aquilo foi como golpe de Estado com relação ao pai, digamos assim, do Zimbábue, que é Roberto Mugabe. Aquilo foi golpe de Estado porque ele, até agora, o seu voto, e se apresentou publicamente, queria votar, portanto, na oposição. Então, isso significa que vamos ver um Zimbábue, de um ou de outro modo, alguma diferença deve haver. Roberto Mugabe criou muita inimizade, sobretudo com o Ocidente. Mnangagwa parece haver alguma abertura bastante significativa para o Ocidente. A minha questão tinha mesmo a ver com política externa do Zimbábue. Notou-se alguma abertura nesta última... Exato. Porque Zimbábue hoje tem nós falamos da nossa inflação de 8% ou 9%. Zimbábue fala de 200% da inflação. O dinheiro zimbabuiano tens que levar o Zim dólar tens que levar metade do saco para comprar saco de arroz. Quer dizer, está de tal maneira inflacionado, embora tenham feito reajuste dos números, mas é sempre um dinheiro com muito pouco valor. E nós sabemos que Zimbábue já foi um país bastante rico, se chamava o celeiro de África, esteve bastante bem, e quando houve esta hostilidade contra os brancos, farmeiros e os industriais, de um lado por cor da pele, porque eles nasceram lá, não há nenhuma razão para hostilizar os brancos que nascem no Zimbábue, a questão dos acordos que se fizeram na Inglaterra, Lancaster House e tudo mais, não tinha razão de ser efetivamente, porque de um ou de outro modo, o que nós queremos é que haja Zimbábue para todos os zimbabuianos, independentemente da cor da pele. Desde que eles nasçam lá, tenham feito os seus negócios lá, devem ser protegidos. Foi o que Mnangagwa, nesses últimos momentos, quando queria voto, direcionou-se aos brancos nesses termos, que nós somos todos zimbabuianos. Não interessa se tu és muçulmano, branco, preto. Isso teria sido feito já nos anos 80. A hostilidade de Roberto Mugabe criou inimizade, primeiro com a Inglaterra, que é portanto, a pátria, mãe pátria colonizadora do Zimbábue, criou, sobretudo, é preciso ver que criar inimizade com a Inglaterra criou inimizade com toda a comunidade da Commonwealth, sobretudo
estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar de todos, lá onde a Inglaterra tem influência, e criou todas as inimizades. Estas inimizades cortou por completo todos os investimentos diretos para o Zimbábue. E a economia zimbabueana começou a cair como uma pedra lançada de alto para baixo. O povo zimbabueano começou a passar bastante mal. Mnangagwa está a mostrar abertura. Isso pode reverter a situação de Angola, do Zimbábue. Pode ser que o dólar zimbabueano volte a valorizar-se, a exportação e a produção interna volte, portanto, a retomar a sua rede natural, porque as políticas são políticas. Na base é a economia. É Karl Marx disse, o que comanda efetivamente é a economia. As pessoas, se não comem, as pessoas estão a passar mal, tu não podes considerar efetivamente dirigente quando as pessoas têm todos esses problemas. O povo zimbabueano está com fome. Então, Mnangagwa pode apresentar esta nova Zimbábue, mas teria sido uma grande novidade se o Chamisa, como se chama, Nelson Chamisa, fosse presidente. Podia mostrar uma nova África, efetivamente para uma mudança, onde o poder já não pode ser legitimado pela história, o poder é legitimado efetivamente pelo voto de cada cidadão, onde cada voto é preciso ser considerado. Mas para isso, a África precisa fazer uma grande reviravolta, começar pelas suas constituições e ver como os outros países vivem naturalmente, uma democracia sem que haja guerra. E foi de lamentar que as pessoas tivessem morrido porque estão a manifestar, e estas pessoas, e estes dirigentes zimbabueanos não vão, até agora, não se ouviu falar se vão responder a algum tribunal, porque não existe tribunal. Portanto, nós somos fazedores da guerra. Para nós sermos fazedores da paz, temos que construir a paz a cada momento, reparar, olhar para as nossas instituições do Estado. Procuradoria-Geral da República está a trabalhar bem, está a cumprir, o povo é satisfeito por aquilo que faz, a justiça como é que vai, como está organizada estruturalmente. Então, isso é fundamental para Zimbábue, infelizmente. Depois, a vitória com 50%, o desafio é bastante grande. Quero dizer que quase a metade, por isso a tese segundo a qual Nelson terá ganho, exatamente alguém ganha com 50,8%, se não fosse aquele 8, talvez... Nós estamos a ver aqui uma proximidade. Significa que Mnangagwa deve convencer o eleitorado que não esteve a seu favor e mostrar também amabilidade, o trabalho para recuperar a confiança, porque se 50% não vota em si, isto é significativo. Significa 49%, 49,4%. O povo zimbabueano não votou em si, não confia em ti. É preciso um trabalho muito grande para demonstrar. Porque a estabilidade de Zimbábue é também a estabilidade de Moçambique, a estabilidade da África Austral. Tá. Alberto Ferreira, muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos. Seguramente que em outras ocasiões vamos nos encontrar para analisarmos temas que marcam a semana. Obrigado. Obrigado. Vamos a esta altura olhar para